Você já se perguntou quais são os piores tipos de câncer que existem? Alguns tipos de câncer são tão agressivos que, mesmo com o diagnóstico precoce, com os melhores tratamentos, infelizmente, a sobrevida e a taxa de cura acaba sendo muito baixa. Meu nome é Rodrigo Fogassi, eu sou médico oncologista e nesse vídeo eu vou trazer para você os 4 tipos de câncer mais graves e mais letais que existem. Mas fique nesse vídeo até o final, porque essas informações podem fazer a diferença na sua vida ou na vida de alguém que está próximo a você ou que você ama. Mas vamos lá, o que torna um câncer letal? Para você ter ideia, existem hoje mais de 100 tipos diferentes de câncer. Alguns com características muito tranquilas, com uma doença que praticamente não mata ninguém, e outros com características muito agressivas, e quando diagnosticados, mesmo precocemente, como eu disse, acabam tendo uma sobrevida, uma taxa de cura muito baixa. E é isso que nós chamamos de tumor com alta letalidade. Mas o que esses tumores que têm essa alta taxa de letalidade têm em comum e que cabe a nós ficarmos de olho para nós não perdermos os pacientes que têm esse tipo de doença? O que define um câncer como muito letal geralmente são os cânceres que são diagnosticados de forma mais avançada, os cânceres que têm características por si só mais agressivas, de invadir mais os órgãos, de dar mais metástases, os tumores que têm poucas opções eficazes de tratamento e também os tumores que, mesmo tratados, têm altíssimas taxas de recidiva. Portanto, esse é um compilado de características que falam para nós: esse é um tumor que tem alta letalidade. E aqui eu trago para vocês os 4 principais tipos mais letais de câncer e as características de cada um deles. Em quarto lugar, em nível de agressividade, o câncer de pâncreas, que para muitas pessoas é o câncer mais agressivo e letal que existe. Mas para nós termos ideia, ele está em quarto lugar, e eu vou deixar aqui no card a descrição de um vídeo onde eu falo tudo a respeito do diagnóstico e do tratamento do câncer de pâncreas. Mas para nós termos ideia, o câncer de pâncreas ele é muito letal porque ele corresponde, ele respeita todas essas características que eu trouxe para vocês. Ele é um tumor onde nós geralmente diagnosticamos quando a doença já está avançada, visto que os principais sintomas que ele dá, como icterícia, dor abdominal e perda de peso, são sintomas que, quando aparecem, a doença muitas vezes ela já está avançada e muitas vezes metastática. Além disso, os tratamentos que nós temos hoje em dia, como as quimioterapias, FOLFIRINOX, gemcitabina, geralmente têm taxa de resposta. Porém, depois de um certo tempo, o tumor rapidamente se torna resistente a esse tratamento. Além disso, o adenocarcinoma de pâncreas ele costuma ser resistente a outros tratamentos, como a radioterapia e também a imunoterapia. Então, como nós conseguimos diminuir o risco de um paciente morrer dessa doença? Primeira coisa, fazer exames de check-up. Se você diagnosticar um câncer de pâncreas em estágios iniciais, apesar de ser alta chance, infelizmente, de óbito, mesmo com estágios iniciais, nós temos aqui ainda a chance de cura. E o principal exame para nós diagnosticarmos a doença em estágio precoce, é o mesmo exame que nós vamos ver nas próximas doenças, é a colangiorressonância. Fazer uma colangiorressonância e ela estando normal, traz para a gente muita tranquilidade de que o paciente não tem essa doença. E aí vem uma pergunta: doutor, mas eu faço ultrassom de abdômen. Pois bem, não é raro nós vermos pacientes com câncer de pâncreas e um ultrassom de abdômen normal. E por que isso? Porque o pâncreas ele é um órgão que está muito interno dentro do abdômen. Na frente do pâncreas nós temos diversas alças intestinais que atrapalham a visualização do ultrassom. Já tive pacientes que estavam na minha frente com uma ressonância com câncer de pâncreas e 10 dias antes estava com um ultrassom de abdômen normal. Portanto, não confie apenas no ultrassom de abdômen. O ultrassom de abdômen é um exame que está, de certa forma, ultrapassado
é operador dependente, ou seja, se o médico que está fazendo aquele exame está num bom humor ou num mau humor, o resultado pode sair diferente, e também depende muito do aparelho que está sendo realizado, além da quantidade de gases que você tem dentro do abdômen. Portanto, esse é realmente um dos tumores agressivos, mas ele está em quarto lugar. A taxa de sobrevida desse câncer, quando ele é diagnosticado, infelizmente, gira em torno de menos de 1 ano. Então, temos que ficar de olho. Se você conhece alguém que tenha essas características de dor abdominal, icterícia e perda de peso, passe agora, imediatamente, o vídeo para essa pessoa. Agora vamos para o terceiro colocado em níveis de agressividade. O tumor do fígado, que é o hepatocarcinoma e também o colangiocarcinoma. Esses tumores, eles podem ser até mais agressivos do que o câncer de pâncreas. Para nós termos ideia, o que são os colangiocarcinomas? Eles são tumores adenocarcinomas que ocorrem dentro do fígado, mas não são de células do fígado. Eles são de células que produzem, que carregam a bilirrubina para dentro da vesícula biliar. Muitas vezes, quando um paciente tem essa doença, infelizmente o diagnóstico também é quando a doença já está muito avançada, com dores, com icterícia e com perda de peso, muito parecido com câncer de pâncreas. E se nós voltarmos à embriologia, quando nós estamos nos formando, as células do pâncreas e as células das vias biliares, elas têm a mesma origem embriológica. Por isso que não é raro nós utilizarmos o mesmo tratamento de uma doença para outra e, infelizmente, a mesma falta de efeito em uma doença a gente também vê em outra doença. Da mesma forma, o colangiocarcinoma pode ser muito resistente à radioterapia e também à imunoterapia. Como nós desviamos desse grande problema fazendo diagnóstico precoce também com exames de imagem. E para essa doença também, infelizmente, a sobrevida depois do diagnóstico, sobrevida média depois do diagnóstico, infelizmente, gira em torno de menos de 1 ano. E em segundo lugar, em níveis de agressividade, nós temos o câncer de esôfago e de estômago. Esse é um câncer extremamente agressivo e muitas vezes letal, e principalmente em pacientes mais jovens. Nós temos vários casos de pacientes na casa dos 30, dos 40 anos, que desenvolvem um câncer de estômago e que nunca teve um único fator de risco sequer. Os principais sintomas do câncer de estômago e de esôfago são relacionados geralmente à deglutição, dor ao se alimentar, dificuldade ao se alimentar, perda total do apetite e uma perda de peso muito intensa e de forma muito rápida. Infelizmente, quando nós diagnosticamos essa doença, ela geralmente, não é raro, ela já está em estágios avançados. Isso porque a endoscopia, que é o exame capaz de diagnosticar precocemente essa doença, só é feita em pessoas que têm sintomas. Dificilmente você que está me vendo já tenha feito uma endoscopia aleatória, uma endoscopia de check-up, coisas que eu particularmente peço de rotina para os meus pacientes. A sobrevida média de um paciente, quando ele é diagnosticado com câncer de esôfago ou com câncer de estômago, infelizmente, também é menor do que 12 meses, chegando aí em torno de 8 meses de sobrevida média. E em primeiro lugar, o câncer mais letal que existe, que nós temos, é o câncer de pulmão. Porém, vale uma ressalva aqui grande para vocês. O câncer de pulmão, ele não é exclusivo de pessoas que fumam. Hoje em dia está aumentando cada vez mais o número de câncer de pulmão em não tabagistas, geralmente um câncer que é chamado de adenocarcinoma de pulmão. Antigamente nós tínhamos o carcinoma epidermoide de pulmão, hoje em dia nós temos o adenocarcinoma de pulmão, esse menos relacionados a tabagismo. Então não é porque você ou outras pessoas não fumam que não está em risco de desenvolver um adenocarcinoma de pulmão. Esse é o câncer que numericamente é o que mais leva as pessoas a óbito no mundo todo. Mas temos boas notícias aqui. Hoje em dia, cada vez mais, a medicina de precisão, que é aquela que nós vamos dentro do tumor, pesquisar o gene, pesquisar a molécula, entender o que aquele tumor tem de especial e utilizar remédios exclusivamente para aquela doença. Hoje em dia, o câncer de pulmão é um dos que mais se beneficiam dessas avaliações e desses tratamentos genéticos e moleculares. Então, não é de nos surpreender se no futuro próximo
o câncer de pulmão deixe de ser o câncer mais letal, sendo ultrapassado por outros que também estão sendo investigados para a gente saber se existe ou não essas alterações genéticas e moleculares. E como conclusão, esses tumores nos mostram que o diagnóstico precoce ele é crucial. E nós só fazemos o diagnóstico precoce quando nós vamos ativamente procurar a doença, porque o diagnóstico precoce faz com que nós consigamos tirar, arrancar esse tumor antes que ele se desenvolva, se enraize, antes que ele dê metástases para outros órgãos. E aí, infelizmente, o câncer se torna praticamente impossível de ser curado. Lembrando que a maior parte dos tumores, desses que eu disse agressivos, e dos outros mais de 100 tipos de cânceres, geralmente eles são muito silenciosos. Essa é uma característica de praticamente todos os cânceres. Então, se nós não diagnosticarmos precocemente através de exames, de check-up, de rastreio, só diagnosticarmos quando ele já tiver dado sintomas, infelizmente, nós acabamos perdendo a luta para o câncer. E se você tem fatores de risco, como obesidade, tabagismo, etilismo, histórico familiar de câncer, não espere ter sintomas. Se você conhece que esses são fatores de risco para um câncer, que é uma doença altamente letal, não espere ter sintomas para fazer os seus exames. Faça exames de check-up, de rastreio. E se em algum momento passou pela sua cabeça de que não adianta diagnosticar o câncer precocemente, que quem tem o câncer acaba morrendo de qualquer jeito, isso é uma falácia, isso é uma mentira. Portanto, eu estou aqui fazendo um apelo para você. Você tem fatores de risco? Vá atrás antes que a doença apareça. Porque você está brincando, na verdade, com a vida. Não está brincando com uma perda de algo que depois você pode repor. E se esse vídeo ajudou você, ou se você acha que ele pode ajudar alguém próximo, deixe o seu comentário aqui se você sabia que esses são os 4 principais tipos de câncer que mais matam, e compartilhe esse vídeo e deixe um like, porque só assim o YouTube vai entender que esse vídeo é realmente importante. E se você quiser agendar uma consulta conosco, eu vou deixar o nosso contato aqui na descrição e vai ser sempre um prazer em atender você ou alguém da sua família. E em breve eu volto com novos vídeos para eu e você estarmos sempre na luta contra o câncer.